Após o centurião ele ir até Jesus e interceder ali pelo seu servo paralítico que estava ali sofrendo horrivelmente, nós vamos ver a resposta de Jesus. E a resposta de Jesus é a prontidão dele em ir socorrer. Só que aqui nós temos que lidar com a cultura judaica, né? Então o texto diz assim: então Jesus lhe disse: irei e o curarei, né? Então Jesus lhe disse: eu irei, né? Aqui dentro da cultura, um judeu normalmente ele não entraria na casa de um gentio. Por quê? Porque ele se contaminaria, né? Então não era comum, né? Jesus como um mestre, como um rabino, né? Ali, né? Alguém com autoridade religiosa dentro da cultura judaica, ele não poderia se colocar de prontidão para ir socorrer o servo do centurião, que ele estaria indo contra, né, o costume, contra a cultura judaica, né? Nós vemos inclusive isso no exemplo de Pedro com relação a Cornélio, na casa de Cornélio, né? Pedro vai explicar exatamente isso. Em Atos, no capítulo 10, o versículo 28, Pedro diz assim: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentio, nem mesmo por uma breve visita, né? Então veja que Jesus ele quebra o protocolo religioso, né, da cultura judaica, né? E Jesus diz: eu irei, e nesse caso aí ele diz o que ele vai fazer: eu irei e o curarei, né? Então Jesus aqui ele demonstra a compaixão dele, né? Ele irá socorrer aquele homem que se encontrava paralítico, que se encontrava sofrendo horrivelmente, né? Então ele se coloca de prontidão a ouvir. E Jesus ele é onisciente, ele entende exatamente que o que ele está pedindo ali, o que aquele centurião está pedindo é algo sincero, é uma fé honesta, né? Não tem ali nada por trás, nenhuma armadilha, né? Como era costume dos judeus, né? E Jesus age com compaixão e se coloca em prontidão para ali trazer a restauração na vida daquele homem. E aqui nós também podemos fazer uma aplicação antes de seguirmos para o nosso próximo tópico, nosso terceiro tópico, né? E qual é a aplicação que nós podemos tirar para nossas vidas, né? É entender que o Senhor Jesus, né? Jesus, né? Jesus primeiro ele nos responde, né? Jesus responde às nossas orações, né? Né? Além de responder, ele responde com prontidão, né? Em Mateus 7 diz: pedida a se usar, bater a se usar, buscar e achareis, né? E ainda traz o exemplo, né? Pois o que pede recebe, o que busca encontra, né? E o que bate se abre se usar, né? E ainda traz o exemplo do pai de família que não daria jamais pedra ao seu filho se ele lhe pedir pão, nem lhe daria uma serpente se ele lhe pedir um peixe, né? Quanto mais Deus, né? Então Jesus ele nos responde, Deus nos responde, né? Com prontidão, né? E com compaixão. Jesus aqui expressa compaixão: eu irei e o curarei, né? Ele está sofrendo, ele é um paralítico, né? Mesmo a cultura judaica tendo esse empecilho, mas eu vou lá e eu vou curar, né? Um ponto interessante é em Mateus capítulo 14, versículo 14 ali, onde Jesus vai realizar a multiplicação dos pães e peixes. Quando Jesus desembarca, o texto diz o seguinte: ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve compaixão deles e curou os seus enfermos. Então, Jesus ele age, né, nessa reflexão aqui. Jesus ele responde, né? E ele responde não como o homem responde, mas ele responde com prontidão e com compaixão, né? Um outro texto para fundamentarmos isso é Lucas, no capítulo 7, o versículo 13 e 14 ali, naquele encontro que Jesus teve ali, né,
com a viúva de Naim, né? E ele vai ressuscitar o filho da viúva de Naim. Quando vem ali o cortejo, o texto diz que vendo-a, né, o Senhor se compadeceu dela, né? E disse: não chore, né? Jesus contempla ali aquele cortejo vindo, né? A tristeza, a angústia, e Jesus, o cortejo da tristeza e o cortejo da alegria, né? Jesus ali vindo ao encontro, e ali ao encontro, né? O encontro é como se fosse uma convenção, a tristeza se transforma em alegria, né? E Jesus se compadeceu dela, o versículo 13 diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, né? E disse: não chores. E aproximando-se, tocou o esquife, né? Então os que carregavam pararam, e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Então Jesus, que é Deus, ele tem compaixão, né? Então a lição é essa: Jesus ele nos responde com prontidão, né? E compaixão. Jesus teve compaixão aqui, é o que nós observamos. Jesus se compadeceu ali daquele servo do centurião, só com a descrição do que o centurião ele trouxe ali de informações sobre a situação daquele homem. Jesus prontamente se compadece, né? E se coloca de prontidão para ir socorrer aquele homem. O próximo tópico, o terceiro tópico, né, é a fé do centurião. E essa fé vai ser expressa através dele reconhecer a autoridade de Jesus. Então, a fé surpreendente do centurião, versículo 8 e 9.